Ah, liberdade! Quão maravilhosa é a sensação de estar livre, de se sentir livre, como um pássaro que voa para longe das grades de uma gaiola, pela imensidão infindável do céu, explorando a velocidade, a brisa, o vento, a chuva, o aroma da manhã, o calor do sol, o poente, o silêncio da noite. A liberdade para cantar alegre em alto e bom som, sem medo de ser feliz. Ah, como é maravilhosa a liberdade! Mas ao mesmo tempo, como é terrível estar privado dessa maravilhosa liberdade. Ao contrário de liberdade, é escravidão, é prisão. E como é terrível viver nessas condições. Sabemos por meio da história que a colonização do Brasil se deu por meio da exploração das terras e das riquezas naturais, por meio de mão de obra escrava. E os escravos eram transportados para o Brasil em navios negreiros, em péssimas condições, amarrados pelos pés, apertados entre si, sujeitos à doença, ali embaixo nos porões úmidos. E já aqui no Brasil foram submetidos a muita exploração, a muita opressão, eram submetidos a longas jornadas de trabalho, castigos físicos, ofensas morais, péssimas condições de alimentação, péssimas condições de moradia. Enfim, eles não tinham liberdade, eles não tinham dignidade. Através da palavra, de modo especial em Êxodo, nós sabemos que o povo hebreu ficou muitos e muitos anos cativo no Egito. E no Egito eles eram escravos, trabalhavam pesado, serviam ao rei, e ali eles sofriam por não terem liberdade. E quando se trata de prisões, que local mais terrível é uma prisão? Locais geralmente apertados, com péssimas condições de vida, falta higiene, muita umidade, cheira a mofo, falta claridade, onde muitas pessoas dizem que se vê o sol nascer quadrado, o ranger dos portões, o barulho dos ferrolhos, as sirenes, as grades. São locais aterrorizantes, onde não se vê a liberdade. Muitos na Bíblia Sagrada foram injustamente submetidos às prisões por causa do nome do Senhor. Hebreus 11:36 diz assim: outros sofreram açoites, outros sofreram escárnios, cadeias e prisões. José no Egito foi para a prisão, Jeremias, João Batista, Paulo e muitos outros. E com certeza, irmãos e irmãs, experimentaram o amargo desses lugares. E hoje existem muitas pessoas que estão presas de diversas maneiras. Estão em prisões do medo, prisões da depressão, prisão do ódio, do ciúme, da inveja, da síndrome do pânico. Nas prisões da mente, o diabo tem incutido coisas na cabeça das pessoas, coisas negativas, e tem as feito até mesmo quererem perder a vida. Meus irmãos, nós não podemos dar ouvido ao diabo, porque a palavra diz em João 8:44 que o diabo é pai da mentira. João 10:10 fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Nós não podemos dar vazão aos pensamentos negativos, às coisas que o diabo tem tentado nos destruir. Pessoas estão presas a traumas do passado, pessoas estão presas a traumas, pessoas estão sedentas de liberdade. Ainda nesse exato momento, existem muitas pessoas escravas de diversas maneiras, escravas principalmente do pecado. Jesus falou que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Pessoas escravas de vícios, meus irmãos e irmãs, pessoas escravas do álcool, do cigarro, das drogas, da prostituição, do sexo, da pornografia, pessoas escravas do consumismo, porque não conseguem parar de comprar, sempre querem ter mais e mais. Pessoas escravas da moda, porque têm que estar sempre atualizadas, igual a todo mundo. Pessoas que querem ser bem aceitas na sociedade e não conseguem viver aquilo que realmente precisam viver. Meus irmãos e irmãs, ainda nesse exato momento, existem muitas pessoas necessitando de serem libertas. Mas o que eu te digo nessa hora, meu irmão, é que Jesus quer e pode nos libertar de todas essas prisões, de todas essas cadeias. Jesus quer e pode nos libertar de toda e qualquer escravidão.
Ele já nos libertou do pecado, Ele já nos libertou do nosso grande inimigo, a morte, a condenação eterna. E Ele quer nos fazer agora, pelo poder do Teu santo nome, pelo sangue derramado na cruz, pessoas inteiramente libertas e felizes para a honra e glória do Seu nome. A palavra diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? João 14, 6, eu sou a verdade, o caminho, a vida. A palavra diz em Gálatas capítulo 5, versículo de número 1, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, está escrito, onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Mas talvez você olhe para você mesmo, para a sua vida e diga assim, o local onde eu cheguei não tem mais volta. Eu cheguei num ponto tão crítico que não tem mais jeito para mim. Eu estou no mais profundo de uma prisão. Eu quero dizer para você, não importa o local onde você chegou, não importa a profundidade da prisão onde você esteja, Jesus pode te libertar. Atos capítulo de número 12, a palavra diz que Pedro estava encarcerado na prisão, rodeado de soldados, preso a correntes, e Jesus enviou um anjo para libertá-lo. A palavra diz em Lucas capítulo de número 13, que uma mulher estava possessa, escrava de um demônio durante 18 anos. Aquele espírito a mantinha doente, encurvada. E Jesus olhou para aquela mulher e disse, você está livre, mulher, da tua doença. Atos capítulo de número 16, a palavra diz que Paulo e Silas estavam no local mais inferior da prisão, presos os pés a um cepo de madeira, e Jesus os libertou daquela prisão. Coloque essa verdade no seu coração. Não importa o local onde você esteja, não importa o grau da escravidão que você tenha chegado, Jesus vai e pode te libertar. O Senhor quer nos dar novos ares para respirar. Aqueles escravos que eu citei para vocês, que estavam cativos no Brasil, em 1888, num dia 13 de maio, foi assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea, que abolia definitivamente a escravidão no Brasil. Claro que depois eles foram marginalizados pela sociedade, não foram bem aceitos, mas aquela assinatura já foi um grande passo na vida deles. Aqueles escravos que estavam no Egito, Deus enviou quem? Moisés, para libertá-lo e para trazê-lo a uma terra onde manava leite e mel. Mas diante da liberdade, meus irmãos e irmãs, nós devemos ter dois cuidados. O primeiro cuidado é não querer voltar novamente para o Egito. Um passarinho não pode querer novamente voltar para a gaiola depois de liberto. O segundo ponto que nós devemos ter cuidado é que nós não devemos abusar da nossa liberdade. Nós precisamos ficar firmes onde estamos agora. A palavra em Gálatas capítulo 5, verso 1 também diz assim: ficai, portanto, firmes, para que não vos submetais novamente ao jugo da escravidão. Nós não podemos voltar para o Egito. O segundo ponto, novamente eu digo, nós não podemos abusar da liberdade que temos. Gálatas 5,13 diz assim, meus irmãos: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Paulo disse assim: tudo eu posso, eu não sou proibido de nada, mas nem tudo me convém. Eu preciso examinar aquilo que é bom. Então, desfrutemos a liberdade que Cristo tem para nós, mas com responsabilidade, com santidade, conforme a santa vontade do Senhor. E enfim, irmãos e irmãs, agora, livres de tudo aquilo que nos prendiam, de todas aquelas prisões, daquela terrível escravidão, nós agora estamos debaixo da liberdade de Cristo Jesus. A liberdade que nos proporciona alegria, esperança, amor, paz ao nosso coração, mesmo em meio aos sofrimentos. Mas a liberdade de Cristo não tem comparação. Então, irmãos e irmãs, eu deixo essa mensagem no seu coração. Desfrute essa liberdade que Deus tem para a sua vida. Seja livre para voar como um pássaro agora, cantar em liberdade, cantar sem medo de ser feliz e alcançar, desbravar o céu pelo santo nome de Jesus. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.